dessa questão. As conferências de saúde instituídas pela lei, igual isso aqui, ó. Qual foi a lei que instituíram aqui, ó? As conferências. Lei 8.142. É a lei, número da lei. As conferências possibilitam a participação da comunidade na condução do SUS, valorizando os direitos do cidadão. Sobre as conferências, é correto afirmar que, letra A, são convocadas a cada 2 anos. Continua a ler? Não. 4 anos. Controlam a execução da política de saúde. Quem faz isso? Conselho. São responsáveis pela fiscalização dos gastos. Quem faz isso? Conselho. Propõe as diretrizes para a formulação de políticas de saúde. Certo. Conferência. Bonito. Vamos lá. Em relação aos conselhos municipais de saúde, é incorreto afirmar que, letra A, fiscalizam a aplicação dos recursos de saúde. Certo ou errado? Certo. Deve se reunir de 4 em 4 anos. Errado. Eles sempre colocam para confundir conselho com conferência. Conselho é mensal, conferência de 4 em 4 anos. São compostos representantes do governo, prestadores de serviços, profissionais de saúde e usuários. Sim. Os municipais são criados por leis municipais? Correto. Deve, no total de seus integrantes, contar com 50% de representação dos usuários. Perfeito. A errada é a letra B de bola. Tá aí. Os conselhos de saúde têm a seguinte característica: provisório ou permanente? Permanente consultivo ou permanente e deliberativo? E deliberativo. Então tá lá. Resposta correta, sem discutir. Vamos dar um passo para frente então. Já sei quase metade de SUS. Vamos entender o seguinte, nessa evolução, o SUS, ele foi criado quando? Em 88. Então vamos tentar entender isso aqui para não ter que decorar. Porque repara o seguinte, ele foi criado em 88. E lá em 88, numa lei, num artigo da Constituição, eles disseram o seguinte: olha, a partir de agora vamos dividir poder. Todo mundo vai mandar. A partir de agora vamos municipalizar, o município executa. Tudo bem, eles disseram isso na lei. Só que a minha pergunta é, vai dividir poder? Vai. Agora, o que cada um vai fazer? Qual é a função da direção nacional? Do Estado? Qual é a função do município? Divide poder, mas o que cada um faz? Isso eu não sei. Eu sei que divide. Agora, como? Eu não sei. Vamos municipalizar? Vamos. O município executa. Agora, como é que eu dou dinheiro a ele? Como é que ele vai ter dinheiro para fazer isso? Ele sempre mostrou o que ele fez, eu reembolsei. Como é que ele agora vai ser gestor? Vai ser executor? Quem vai dar dinheiro para ele? Não sei. Então, como é que ele faz isso? Não sei. Ou seja, o SUS, para a gente amarrar e entender, ele foi criado em 88, criado com uma lei, dizendo aqui, vai dividir poder, vai municipalizar, vai universalizar. Agora, como é que faz? Como é que funciona na prática isso? Não sei. Então, entenda que o SUS é uma teoria, é uma lei, em 88. Então, a partir daí, as pessoas começaram a pensar, como é que vai funcionar? Não sei. Isso que eles disseram. Então ficaram 2 anos pensando. Até que em 1990, em setembro de 90, eles criaram a principal lei do SUS. Lei de implantação do SUS, implementação do SUS. A chamada Lei Orgânica da Saúde. E essa lei inicialmente veio com um número, que é o número dela. Lei 8.080, ali. Lei Orgânica da Saúde, a Lei 80 faz parte, querendo dizer o quê? Quais são os objetivos, as atribuições do SUS? E essa é a principal lei. Vocês têm essa lei impressa na apostila. E você começa a ler. Quem é que gosta de ler lei? Ninguém gosta, a gente não está acostumado. A gente gosta de quê? Clínica, diagnóstico e tratamento. Isso a gente gosta. Nem patogenia você tem paciência para ler. É clínica, diagnóstico e tratamento, é isso que eu leio. É sempre assim. Agora, você começa a ler lei, não adianta que você vai dormir, você vai se embriagar, não vai entender nada. Porque eles começam a dizer lá, em relação à vigilância epidemiológica, cabe à direção nacional, isso e aquilo. A direção estadual, isso e aquilo. A municipal, isso e aquilo. Em relação à vigilância sanitária, cabe à direção nacional, estadual, municipal, em relação à vigilância da saúde do trabalhador,
nacional, estadual, municipal, em relação aos hemocentros. Já esqueci o primeiro. Cabe à direção nacional, estadual, municipal. Aí você se perde. Porque você lê e dorme. Você não consegue entender, extrair dali. Quer ver? Experimentem um dia. Imagina que você chegue em casa hoje. Aí na hora que for dormir, você dorme hoje. Imagina que amanhã você não faça nada. Aí você acorda amanhã, 6 horas da tarde. Você dorme aqui, ó, quase 24 horas. Dorme horas e horas. Aí acorda a pele igual um bebê. Novo. Acorda, toma 3 baldes de café, 2 comprimidos de anfetamina e vai ler a lei. Passa 10 minutos, você dorme. Não, é uma coisa inacreditável, que você lê e dorme, lê e dorme, lê e dorme. Aí é uma coisa impressionante. Fizeram até um estudo, um ensaio, não sei se vocês leram isso já, em pessoas aqui num grupo que receberam infusão venosa de propofol, etomidato e tiopental na veia. O outro grupo que leu a lei. E era uma coisa impressionante, porque o RR teve uma diferença enorme, porque quem leu a lei teve uma incidência muito maior de sono. É uma coisa impressionante. Aí depois vai dizer assim, que minha mãe, que a minha mãe, ela tem insônia. Não tem não, gente. Faz um favor para ela, arranca da sua apostila a lei e dá para ela, que ela vai chegar em casa, vai ler e vai dormir, sono profundo, isso aqui é certo. Isso aqui não dá para a gente ler e entender, porque não é o nosso dia a dia, legislação. Então você começa a ler e se perde, SUS vira o terror das questões. Porque você começa a ler a linguagem rebuscada, vai te embriagando. E eles ficam repetindo, por quê? Porque eles têm que pegar todos os detalhes, ver como é que vai funcionar o SUS. Você vai dividir poder que cada um faz para cada detalhe que existe. Aí você se perde. Vamos tentar pegar um extrato do resumo para saber. Cabe à direção. Qual direção? Nacional, por exemplo. Você lê e começa a perceber que de tudo que eles falam, em resumo, em geral, a direção nacional, cabe a ela definir as normas, as políticas de saúde. Agora, a direção estadual, a nacional definiu. O que o Estado faz? Ele coordena, ele controla o que foi definido. Vai olhar por cima, tomar conta, controlar, coordenar. Mas como divide poder e todo mundo palpita, então o Estado também vai participar na elaboração das políticas das normas de saúde. E o município? O que o município faz? Gente, o município passa a ser o quê? O gestor. Ele vai agora executar, ele faz, ele põe para acontecer. Agora, como todo mundo palpita, o município também, além de executar, ele vai participar na elaboração das políticas das normas de saúde. Em resumo, direção nacional define, Estado coordena, município executa. Isso já facilita a gente nas questões de prova. Agora, município executa, nacional define. A direção nacional pode executar? Se eu perguntei, porque pode. Agora, existe uma atribuição que é exclusiva, que é função e responsabilidade da direção nacional. Que é o quê? Para entender isso aqui, ó. Quer ver? Para não ter que decorar. Quem é que viajou já para fora do Brasil? Levanta a mão. Não precisa muito alto não para não tirar onda, só mais baixo. Quem já foi viajar e pegou um aeroporto internacional, Guarulhos, Galeão? Quando vocês foram lá fazer o embarque, quem olhou o teu passaporte? Foi o guarda municipal? Estadual? Não, quem olhou? Polícia Federal. Vocês que gostam aí, foram lá Muambá, no Paraguai. Quando atravessaram a fronteira, qual polícia estava lá? Federal. Eu fui uma vez para nunca mais ir. Quem foi lá na Zoada para pegar um cruzeiro, vou para Punta del Este, vou para o Caribe, vou para não sei aonde. Quem está no porto? Qual polícia lá? Federal. Ou seja, o município executa, mas uma situação específica, a direção nacional, ela vai executar a vigilância de quê? Portos, aeroportos e fronteiras. Está aqui. Guarda isso. Pode o Estado ajudar? Pode. O município pode ajudar? Pode. Mas a função, a obrigação e a responsabilidade da nacional. Reparem o seguinte. O acesso com o SUS à saúde é um acesso o quê, gente?
universal. Todo mundo tem direito à saúde. Pobre, rico, classe média, qualquer um tem direito, tem acesso à saúde. Então a pergunta é que todo mundo no Brasil tem direito à saúde? A saúde é livre, é de graça para todos? E o privado? Tem ou não tem privado no Brasil? Tem até muito mais hoje hospital privado do que hospital público. Agora, esse privado que a gente tem aqui, ele pode participar da saúde no Brasil? Pode. Desde que obedeça às leis do SUS, as leis que existem no Brasil. Então, o privado no Brasil, ele pode participar à vontade, de forma livre. O que não pode acontecer, a partir de agora com o SUS, é o meu dinheiro do SUS financiar o sistema privado. Eu não posso bancar mais uma instituição lucrativa, privada lucrativa. Eu posso até, com o dinheiro do SUS, ajudar uma instituição filantrópica, sem fim lucrativo. Até posso ajudar. Agora, eu não posso dar dinheiro para ele construir o hospital, que fizeram antigamente. O lucrativo não pode. Agora, entendam isso aqui, eu não posso bancar o lucrativo. Mas, vamos dizer que eu, no meu município, na minha região, eu careça de UTI neonatal. Eu não tenho UTI neonatal à vontade. Imagina que ele tenha um hospital de ponta com UTI neonatal. O que eu faço? Vem cá, quer fazer um convênio comigo? Ele, como assim? Olha, se tiver vaga lá, eu queria internar os meus pacientes do SUS no seu hospital particular lucrativo. Quero internar lá. E eu pago a você por essa internação. Eu quero usufruir do teu serviço de forma complementar ao meu, que eu não tenho. Pode fazer isso? Pode. Até porque no Brasil, quase 90 e poucos % das diálises acontecem em ambientes privados. Então o privado ele pode participar? Pode, de forma livre e complementar. O que não pode acontecer é eu bancar o privado lucrativo. Agora, o privado, ele faz parte do SUS. O SUS não é só público, o SUS também tem o privado participando dele, como um convênio. Eu usufruo de forma complementar ao SUS. Eu pago pelo serviço que houver necessidade. Eu não posso bancar o meu dinheiro para ele construir o hospital. Você não pode, eu posso usufruir o que ele já tem. Você pode fazer uma parceria, um convênio com ele. Tranquilo? Vamos ver isso aqui. Com respeito à participação da iniciativa privada no SUS, é correto afirmar que a comercialização de órgãos e tecidos. Vem cá, quem aqui me vende o rim? Vamos vender aqui, eu pago um rim, pago o fígado. Quem quer me vender? Pode comercializar isso aqui no Brasil? Não, gente. Brasil o quê? Doação. Comércio? Não. Errado A. As instituições com fins lucrativos podem ser subvencionadas mediante, podem ser bancadas subvencionadas? Não, eu não posso bancar um lucrativo. Posso fazer até um convênio, uma parceria, mas não bancar isso aí. Eu não posso fazer. As empresas estrangeiras podem participar mediante autorização da direção municipal do SUS. Por acaso o município define alguma coisa? Quem define? A nacional, o estado, o município, eles ajudam. Mas não é o município que vai definir se o estrangeiro pode entrar no Brasil. Não é assim que funciona. Quem define é o nacional. A assistência à saúde é livre à iniciativa privada, embora esta deva participar de forma complementar ao SUS. Perfeito. Por isso que às vezes eu insisto em algumas palavras-chave, porque eles têm a obrigação de copiar o que está na lei. Então vai cair igual, está na lei, porque senão a questão é recurso. Não é interpretação de texto vestibular. Ah, você lê Camões, o que Camões quis dizer? Não, não tem o que quis dizer. Não tem isso. Aqui está na lei, está lá, então é isso. Por isso que as palavras são iguais e rebuscadas nas questões. Chatas, às vezes. A Lei 8080 define as atribuições relacionadas ao SUS em cada esfera de governo. De acordo com essa lei, é atribuição exclusiva da Direção Nacional do SUS a elaboração de normas para quê? O que é o nacional, gente? Responsável nacional, exclusivo dele. Vigilância de quê? Portos, aeroportos e fronteiras. Ele executa isso. Olha lá. E o Estado ajuda, o município ajuda. Beleza. Então vamos lá. Entendendo isso aqui. Repara o seguinte, vamos lá. A Lei Orgânica da Saúde foi uma única lei orgânica, só isso.
E era para ser só a Lei 8.080. O problema é que com essa Lei 8.080, algumas coisas ficaram pendentes. Por exemplo, como é que eu repasso dinheiro ao município? Como é que vai ser a participação social no SUS? Então, alguns detalhes ficaram faltando nessa lei. Por que ficaram faltando? Porque, na época, o presidente da República, lá em 90, em setembro, ele vetou alguns artigos. Então, esses artigos, ele quis vetar, ele riscou aqui, não aprova, não aprovo. Então, alguns artigos ficaram faltando dentro da Lei Orgânica da Saúde, dentro da Lei 8080. Aí, o que aconteceu? 3 meses depois, em dezembro, dia 28 de dezembro, ele resolveu aprovar. Ou seja, teve algum surto em setembro, em dezembro ele libera. Era para ser a Lei Orgânica da Saúde dentro de uma única lei, a Lei 8.080. Só que, como ele resolveu aprovar alguns artigos depois, então a Lei Orgânica da Saúde ficou dividida em 2 leis, a 8080 e a Lei 8.142. Então aparecem 2 dentro da Lei Orgânica, os objetivos, as atribuições do SUS. Aqui ficaram faltando 2 coisas. O que ficaram faltando aqui? Como é que vai funcionar os gastos e a participação popular do SUS? Em relação à participação popular, eu até falei assim, gente, guarda nessa questão aqui, que é fácil a gente guardar. A lei que disse isso. Como é que é feita a participação popular no SUS? Que isso aqui estabeleceu o quê? Os conselhos, as conferências de saúde. Em relação aos gastos, antigamente, os municípios, eles apresentavam aqui, ó, gastei tanto, e o Ministério reembolsava, só que a roubalheira era imensa. Então, a partir de agora, a gente vai fazer o seguinte, eu vou fazer um cálculo médio aqui, e todo mês, de forma regular, de forma automática, eu coloco um dinheiro na sua conta do Fundo Municipal de Saúde. Eu transfiro um dinheiro do Fundo Nacional para o Fundo Municipal de Saúde na conta do Banco do Brasil. Primeiro dia útil do mês, o dinheiro está pronto para você lá, de acordo com o número de cabeças existentes na sua região. E eu te pago e você executa. Assim funcionou. Então eles disseram isso. De forma regular e automática. Lei 8142. Conselhos, conferências e os gastos. Os recursos do Fundo Nacional de Saúde destinados à cobertura da assistência ambulatorial hospitalar serão repassados para os municípios na seguinte condição. Por contrato, convênio, por produção? Não, gente. De forma, vai evitar o roubo. Eu te dou o dinheiro, você se vira com isso. De forma regular e automática. Ah, eu tenho o dinheiro pronto para mim, então eu posso gastar aqui do jeito que eu quiser o dinheiro com a saúde? Pode. Ah, se eu quiser botar no bolso, eu posso? Poder pode, mas quem é que vai fiscalizar os seus gastos? Os conselhos de saúde. Eles vão fiscalizar a aplicação, a execução, os gastos da saúde. Então o dinheiro vai para lá e os conselhos tomam conta do que está sendo feito. Ou seja, não tem mais lei. A Lei Orgânica da Saúde, dividida em 2, a 8080 e a 8142, acabou, não existe mais lei dentro do SUS. Depois disso, eles criaram, não leis, mas algumas normas para tentar ir lapidando e arredondando cada vez mais o SUS. E apareceu quase 15 dias depois da Lei 8142, logo em janeiro de 91, a primeira norma, a norma operacional básica de 91. NOB 91, não copiem isso aqui, por favor. Vamos ler a NOB 91. Centraliza a gestão no nível federal. Os municípios se comportam apenas como prestadores e não como gestores da saúde. E como prestadores, eles vão receber o dinheiro de acordo com a produção, e não regular e automático. Tá aí. Quem me explica isso? Estranho, porque as pessoas passaram 10, 15 anos tentando discutir, mudar, reformar, e conseguiram criar a Constituição, a lei, implantaram com a 8080, 8142, e 15 dias depois de tudo estar resolvido para implementar, o que eles fazem? Regridem tudo para o INAMP, centralizaram e pagam produção que roubavam. Voltou tudo. Mas assim, quem criou isso aqui? Não sei, alguém muito chapado criou isso aqui. Provavelmente o Zé, eu falo assim, ó, a lei, eu guardo assim, ó, é a lei do Zé. Alguém muito chapado fez isso aqui.
Agora, você começa a entender, para não decorar, o Zé criou. Qual Zé? O Dirceu? Não sei, algum Zé criou. Agora, para entender isso aqui, você entenda o contexto da situação. Sabe por que o contexto? Porque na época, eles falaram assim, olha, município lá manda. Como manda? Não sei. Aí chegou em 90, com a lei orgânica da saúde, as duas aqui, ó, ele vai mandar, vai. Ganha dinheiro? Ganha. Então o município aqui, ó, toma o dinheiro, o conselho vai te fiscalizar e você executa a saúde na sua região. Beleza. Agora, ministério, aonde eu compro gás? Porque o ministério comprava um lugar só e distribuía. Agora, cada município do Brasil passa a ser o gestor. Então tem que comprar gás. E aonde? Não sei. Aonde eu mando lavar os lençóis? Eu não sei. Aonde eu compro fio de sutura? Eu não sei. Aonde eu compro chapa de raio-x? Não sei. Então, de um dia para o outro, eu dou dinheiro para o município, mas ele está completamente perdido. Como é que eu vou fazer isso? Não sei. Então, o município ele assume poder, ganha poder para executar, mas não tem a menor condição de fazer isso. Dá poder porque não tem condição. Eu não sei se vocês lembram, mas eu associo muito a NOB 91, como se fosse ano passado, o foguinho, como se fosse isso. Igual foguinho, que dá poder para quem não tem a menor condição de comandar. Ou seja, eu te dou poder, agora comanda. Ah, eu não sei, eu estou perdido aqui dentro do poder. Agora o município foi humilde, assumiu e não conseguiu. Agora outras pessoas assumem, fingem que sabem e se perdem no poder. É isso que a gente observava. O município, eu dei poder para quem não tem a menor condição. Então, se eu deixasse o município, ia estabelecer uma bagunça nacional. Então, na verdade, o que eu fiz? O município pediu arrego, olha, eu não consigo. Você vai me dar o dinheiro, mas eu não sei fazer isso ainda. Então, o que eles fizeram? Olha, eu quero continuar recebendo por produção. Ah, mas não pode, porque a lei diz que eu tenho que transferir o dinheiro de forma regular e automática. Se eu voltasse a pagar por produção, seria ilegal. Então, o que eles fizeram? Como uma forma de transição, até que o município estivesse pronto para poder executar, eles criaram uma norma, só assim, ó, enquanto não está pronto, deixa ficar o que era antes, até que ele esteja pronto. Foi isso. Criaram a NOB 91, que para nós, para a prova, não acrescentou nada. Não tem nenhuma informação diferente nessa NOB 91. Por isso a gente vai esquecê-la para a prova. Não acrescentou nada para mim. 2 anos depois, NOB 93. Sem ter que decorar inicialmente, mas para entender o contexto que facilita a compreensão. O que tinha acabado de acontecer no Brasil no final de 92, gente? Mundialmente famoso. O impeachment do Collor. Collor saiu. Collor foi ripado. Mas para entender a situação logo que ele saiu, vamos voltar na gestão do Collor. Collor, quando assume o poder, vocês lembram disso? Collor, na época, fez o quê? Tentou controlar a inflação no Brasil, e para controlar a inflação, que era quase 30% ao mês, ele resolveu tirar dinheiro de circulação. O que ele fez, então? Ele cortou o acesso das pessoas às contas bancárias. Como se fosse hoje, imagina que você agora só pode pegar 50, 100 reais no banco, na poupança, no fundo, quer que seja. Só tem direito a pegar 50 reais. Viu o que você tem na mão e o que você ganha aí. Isso ele disse. Só que, gente, nessa época, diferente de hoje, as pessoas na época viviam de renda. Muita gente vivia de renda. Porque como rendia 30%, deixa o dinheiro lá, vai rendendo, eu pego só a renda que sobrar. E vou vivendo, o dinheiro vai multiplicando lá. Nessa época era assim. Então várias pessoas de um dia para o outro, da noite para o dia, não tiveram mais acesso à conta bancária e não tinham mais de onde tirar dinheiro. Viviam de renda. E por isso foram a miséria de uma hora para outra. E nessa época, já que eu não tenho de onde tirar dinheiro, não trabalho, não dá emprego para todo mundo, eu começo, por exemplo, vamos criar aqui, ó, começar a fazer salgadinho para vender para fora. Vou fazer docinho para vender para fora. Vou começar a tricotar, criar paninho, alguma coisa, para vender para fora. Ou seja, o trabalho informal no Brasil era muito baixo, muito pouco, quase não tinha. Era empregado e desempregado. Nessa época, as pessoas tiveram que tirar algum sustento. Então o trabalho informal deu um boom. O Brasil aumentou de forma absurda. Mas vamos para o que importa, que é a saúde.
Só para entender, a gente está falando de dinheiro, corte de dinheiro, de verbo, tirar dinheiro de circulação. Para ter uma ideia, vamos colocar como se fosse o dia de hoje. Imagina que um município qualquer recebesse do governo na época 3 milhões, como se fosse de reais, para exercer a saúde na região. Só que de um dia para o outro, o Collor, ele cortou 1/10. Ele cortou para 1/10. 90% do repasse ele tirou. Ou seja, vamos dizer que de 3 milhões que o município ganhava, alguns municípios ganhavam 300 mil para tomar conta de tudo na sua região. E não tinha dinheiro para isso. Só para ter uma ideia, os médicos nessa época, municipais, eles ganhavam, gente, nessa época, mais ou menos, cada plantão, ganhava plantão 24 horas, fazia 4 plantões no mês. E mais ou menos o médico ganhava em torno de 15 salários mínimos por mês. Como se fosse aqui, ó, eu ganho aí 6 mil reais, por exemplo, mais de 6 mil reais, para quê? Para poder dar um plantão de 24 horas no município, com um esquema. Não tinha isso? Sempre teve. Agora, de um dia para o outro, como o Collor corta o repasse, as pessoas passaram a ganhar, em vez de 15, 3 salários mínimos. Ou seja, a classe médica, que era a classe média alta, virou classe média baixa. A classe médica foi achatada nessa época. E ganhou muito menos que ganhava antes. E município que não tinha dinheiro para nada, não consegue controlar a doença. Então, várias doenças já estavam praticamente erradicadas do Brasil. Cólera não tinha, voltou. Dengue estava sumido, voltou. Febre amarela, voltou. Estava tudo sumido. A tuberculose estava sendo controlada, voltou. Hanseníase, descontrolou. Tudo começou a descontrolar nessa época. Eu não tenho dinheiro para controlar, então tudo volta. A malária começando a controlar, volta. No último ano registrado, 2005, 600 mil casos novos de malária por ano. 2006 caiu um pouquinho. Mas mesmo assim, muitos casos. Ou seja, tudo virou um caos. Então, quando o Collor sai fora, quem assumiu o poder no lugar dele, gente? Frangiola, Itamar, assume. Itamar, assumindo o poder, colocou como ministro da Saúde o Jamil Haddad, na época. E esses dois aqui, gente, tinham que fazer alguma coisa. Por que alguma coisa eles tinham que fazer? Porque a saúde estava um caos, o Brasil estava um caos, as doenças voltando, as pessoas sem dinheiro. Então, quando eles assumem o poder, eles foram muito pressionados pela classe profissionais de saúde, classe médica em si, todo mundo. E por isso, como ministro da Saúde, alguma coisa ele tinha que fazer. O que ele fez? A mostrar serviço. Olha, agora vamos fazer na marra. Agora não tem mais desculpa, agora vamos municipalizar. Na marra que seja. O município não vai ser prestador, não. O município vai ser, a partir de agora, realmente o gestor. Ele executa. E executando nessa época, sem decorar, porque isso não persiste até hoje. Na época, os municípios poderiam optar por 3 formas de gestão. Gestão incipiente, gestão parcial ou gestão semiplena. E ganhavam dinheiro de forma regular e automática para isso. O que era gestão incipiente? Sem decorar. Incipiente, não sou capaz de gerir, de executar. Então, o dinheiro que viria para mim vai para o Estado. O Estado toma conta de mim. Faz por mim. Gestão parcial. Eu controlo, mas controlo parte. Eu controlo os hospitais municipais, estaduais, federais, eu não vou controlar. E a semiplena tentava fazer o máximo que era possível. Nessa época, o máximo era o semipleno. Gestão parcial. Exemplo, São Paulo. Paulo Maluf na época. Exemplo, Rio. Então, para a gente entender, os prefeitos de algumas cidades optaram pela gestão parcial. Por quê? Qual era a discussão deles? Olha, o dinheiro que eu ganho, mal eu consigo tomar conta dos hospitais municipais. Que garantia eu tenho que você vai me dar dinheiro a mais e que eu vou conseguir controlar tudo, municipal, estadual, federal, tudo da minha região? Garantia eu tenho. Não quiseram. E ficaram pela parcial. Mas o que importa é, os municípios são gestores. São. E sendo gestores, ganham dinheiro de acordo com o número de cabeças da sua região para poder executar a saúde. Sim. Só que as brigas começaram. Por que as brigas começaram? Porque, por exemplo, pega na sua cidade, como uma cidade polo, uma cidade referência, os habitantes das cidades periféricas à sua têm o costume de vir para a sua cidade, já que é um polo de medicina.
Então começam aqui a vir as pessoas para cá para serem atendidas aqui. Só que o município daqui não ganha dinheiro das cabeças de lá, que frequentam aqui. Então começaram as brigas. E nessa época os prefeitos pensam assim, ó, a partir de agora não atendo mais van. Proibiu entrar van aqui. Entrou van no hospital, não entra. Passou van naquela avenida ali, que vai entrar aqui na minha cidade, não entra. Faz blitz ali, ó, já manda voltar. Nem chegou no hospital. Chegou no hospital, não deixa entrar. Proíbe as vans. A briga das vans na época. Não deixa entrar porque eu não ganho dinheiro para as cabeças de lá. Mal o que eu ganho eu cuido daqui. Como é que vem o cara de lá roubar a minha saúde daqui? Não pode. Então começou briga entre municípios. E para apartar essa briga entre os municípios, se for dentro de um estado, já sabendo disso, e que a NOB 93 criou, e eu quero atenção para a prova aqui, a 93 criou comissões intergestores para apartar essa briga. Se for dentro de um estado, quem vai participar? Os secretários municipais de saúde e o secretário estadual de saúde. Ou seja, duas esferas de governo, os municípios e o estado. Comissão intergestores bipartite, eles criaram. Duas esferas de governo. Agora, se o teu município fica na divisa do estado e as pessoas do outro estado começam a frequentar o teu município, começa a briga entre municípios da mesma forma. Só que a briga entre municípios de estados diferentes. Então a briga não é a nível estadual, é a nível nacional. Quem vai participar? Os secretários municipais de saúde, os estaduais de saúde e o Ministério da Saúde. A partir de agora, as três esferas de governo. Eles criaram as comissões intergestores tripartite a nível nacional. Comissão intergestores bipartite. Quem participa? Representante da Secretaria Estadual de Saúde e a comissão dos secretários municipais de saúde, o COSENS. É isso. Comissão dos secretários municipais de saúde. Quem participa da tripartite? O Ministério da Saúde, o CONAS, que é o CONAS? A Comissão Nacional dos Secretários Estaduais de Saúde, CONAS. E o CONASENS, que é CONASENS? Comissão Nacional dos Secretários Municipais de Saúde. É isso. 93, o que eu guardo para a prova? Criou as comissões bi e tripartite. Tá aí. Bipartite, estadual. Tripartite, nacional. Vamos lá. A comissão bipartite, cujo objetivo é pactuar a gestão da atenção à saúde, visando evitar a duplicação de ações, tem a seguinte composição. Letra A, representantes da Secretaria Estadual de Saúde, certo? Secretários municipais de saúde, certo? Município e Estado entram. Ministério da Saúde entra, gente? Não. Ministério da Saúde entra? Não. Ministério da Saúde entra? Não. Resposta correta, letra A. Ou seja, conheço as leis 8.080, 8142, 991, lei do Zé, esqueci. 93, comissão bi e tripartite. 94 tem uma outra NOB, só que essa NOB nunca foi editada, nunca foi papel. Então a gente esquece ela. A NOB que aparece pra gente, a última NOB, é a NOB 96. O que a NOB 96 veio dizer pra gente? Atenção para a prova. Ela e a 8.080 são as duas mais importantes. Então vamos ter atenção aqui. A 96 veio dizer o quê? Na 93, eles deram o poder máximo ao município semipleno. Então o que eu guardo aqui é agora, que persiste até hoje. Na 96, eles deram poder pleno ao município. E o município, com esse poder pleno, ele podia, e isso persiste até hoje, ele pôde optar por duas formas de gestão. Quais são as duas formas de gestão? Gestão plena da atenção básica ou gestão plena do sistema municipal. Gestão plena da atenção básica. O município, ele é responsável plenamente por toda a atenção básica da sua região. E ponto.
município que optou pela gestão plena do sistema municipal. Esse município é responsável, a partir de agora, plenamente pela gestão plena da atenção básica, da atenção de média e de alta complexidade. Gestão plena da atenção básica, ponto. Gestão plena do sistema municipal, atenção básica, atenção de média e de alta complexidade. Então entendam isso aqui, não importa nessa época a forma de gestão. Ah, Márcio, mas eu sou município e não consigo aqui, gerir, não consigo plenamente. Então o teu dinheiro ele vai para o Estado. O Estado toma conta de você. Agora, o básico está aqui, o que cai em prova. Municípios eles passaram a optar essas duas formas de gestão. Sim. Agora, interessante a gente entender o seguinte, que, repara aqui, gente, o básico todo mundo tem que fazer. Uns só fazem o básico, outros fazem também média e alta complexidade, mas o básico todo mundo faz. Se todo mundo faz, no mínimo, o básico, então a partir de agora eu vou criar um dinheiro básico, um dinheiro para que todo mundo saiba cuidar e consiga cuidar do básico. Eu vou criar um piso da atenção básica. Esse dinheiro, todo mundo tem que ser responsável, receber esse dinheiro para cuidar do básico. E esse dinheiro na época era quanto, gente? R$10 por habitante por ano. R$10 habitante ano. Mas, gente, isso na época. Porque isso aumentou. Porque no passado mesmo, 2006, isso foi para quanto? Estava em R$13 e no finalzinho do ano passado. E agora a gente tem R$15 habitante ano. Com R$15 você tem a obrigação de dar de tudo da atenção básica. Agora, isso básico. Aí o Ministério diz assim, vem cá município, você quer cuidar da vigilância epidemiológica? Ah, eu quero. Se você quiser, eu te dou um dinheiro a mais. Se você fizer a vigilância epidemiológica na sua região, eu vou te dar 25 centavos por habitante ano a mais. Quer cuidar da vigilância e saúde do trabalhador? Quero, ganha um dinheiro a mais. Quer cuidar, por exemplo, da saúde indígena? Olha, não tem índio aqui, mas eu quero, me dá dinheiro. Não, então não pode. Então, se tem índio, vou te incentivar a cuidar de saúde indígena. Vou te incentivar a cuidar da saúde penitenciária. Te incentivo a mais, se quiser cuidar, te dou um dinheiro a mais para você botar programa de agente comunitário de saúde, programa de saúde da família. Eu vou te dar dinheiro a mais. Quer cuidar das ações farmacêuticas básicas? Quero, estou dinheiro a mais. Então entendam que o PAB, ele tem duas porções. Ele tem uma parte que é fixa, na época era R$10, hoje R$15 habitante ano, e tem uma parte variável. Variável de acordo com o que você fizer a mais, além do básico. Então isso, tem o fixo e tem o variável. Beleza. E entendam nessa época, gente, apesar de não ter sido criado aqui, o Programa de Saúde da Família, só para entender, ele foi criado em 1994. Foi em 94, ele foi criado lá. Só que aqui, na 96, com o PAB, estimulando aqui, te dou um dinheiro a mais para o PSF. O que aconteceu aqui? O Ministério da Saúde chamou o município para reunião e falou assim, vem cá, municípios, quanto que vocês gastam em imposto de saúde com médico, por exemplo? Ah, eu gasto R$6.000 com médico, eu ponho 3 médicos lá, eu pago 2.000 a cada um. Eu ponho um clínico, um pediatra e um ginecologista obstetra. Tem 3 lá. Vem cá, município, o que você acha? Já ao invés de colocar 3 médicos lá, por que você não coloca um médico? E esse único médico, você pague a ele, ao invés de 2.000, pague a ele R$2.300. E eu, Ministério da Saúde, eu vou dar R$2.200 a ele. Ou seja, esse médico passa a ganhar R$4.500 ao invés de 2.000. E esse médico, que ele saiba avaliar as pessoas de forma integral, que ele saiba cuidar das doenças mais comuns em geral, mas que ele também saiba cuidar das doenças prevalentes da infância, que ele também saiba cuidar e realizar um pré-natal de baixo risco.
Ou seja, coloque um médico que avalie as pessoas de forma integral, dando ênfase à prevenção, cuidando de todas as doenças mais comuns, e que esse médico saiba resolver 90% dos problemas de saúde. E que, se necessário, ele encaminhe para o hospital. Coloca lá o PSF. Porque se você colocar, de R$6.000 que você gastar, você vai economizar 3 mil e tanto por PSF. E vou te dizer mais. Para cada PSF que você montar, por PSF, eu te dou R$20 mil. E podem ser várias numa cidade. 2 parcelas de 10 mil para cada PSF que você montar. Eu te dou mais. Porque se lá no PSF você colocar turmas de medicina, de odonto, nutrição, enfermagem, para poder acompanhar esse serviço de saúde da família, por turma, eu te dou R$100 mil. E te dou mais. Porque se você, na tua unidade básica de saúde, com o PSF, se você conseguir colocar lá um médico residente, para poder acompanhar esse serviço de saúde, família, medicina integrada,